Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais uma live, com o conteúdo Como Entender. Já queremos deixar aqui as redes sociais, né? Nosso canal, compartilhando conhecimentos bíblicos. Você pode estar entrando também no @Fortunato Goncalo Coelho 5281. No Facebook, Fortunato Gonçalo Coelho 2025. E no Instagram, comparte.conhecimento _ bíblico. Glória a Deus. Então, queremos pedir que você compartilhe esse conteúdo, faça com que ele possa alcançar mais pessoas. Chama o teu amigo, manda, envia. Tenho certeza que tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus. Sabemos que é um conteúdo de estudo, às vezes uma hora de estudo, mas faça um esforço. Reserve esse tempinho para que você possa estar adquirindo mais conhecimento bíblico. Glória a Deus. E nesta noite estamos com este tema, que tem como título o ato de enxergar Deus ou Jesus em meio a todas as circunstâncias. Às vezes a situação é tão difícil que fica difícil de enxergar ou de entender Deus, né? Mas biblicamente estamos aqui hoje com a missionária Priscila. Mais uma vez obrigado. Mais uma vez obrigado por nos atender e entregar esse tempo, né? Sabemos que é difícil o trabalho, né? Os compromissos com a igreja, mas muito obrigado mesmo. Sabemos que vocês fazem isso por amor à obra, né? Por amor a Deus. Amém? Estamos aqui também com o irmão, vou ver se eu falo certo, Gileade. Bem-vindo, obrigado. Obrigado, paz a todos. Amém. Então vamos estar aqui conversando, né, sobre esse tema, né? Eu escrevi aqui uma definição assim bem rasa mesmo disso, e depois eu gostaria que os irmãos tivessem, se os irmãos quiserem estar aí acrescentando algo. Como definição, enxergar Deus ou Jesus em meio às circunstâncias significa discernir a presença, o propósito e a ação de Deus em todas as situações da vida, seja elas boas ou ruins. É uma atitude de fé que reconhecemos que Deus não está ausente nos momentos difíceis, mas age soberanamente em todas as coisas para cumprir seus planos, mesmo quando não entendemos. Nós, com certeza, tem muitas pessoas que estão assistindo essa live ou vão assistir, que são pessoas que amam a Deus, né? Reconhece Deus, né, como um Criador, como um ser soberano, né? Mas muitas delas são pessoas que talvez nem frequentam uma igreja assim frequentemente, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, né? E assim, às vezes nessa situação fica difícil, eles reconhecem Deus, porém fica difícil, tem uma certa dificuldade de enxergar aonde está Deus no meio dessas situações, né? É normal você ver isso. Normalmente nós, diariamente, estamos sendo ministrados por alguém sobre palavras que trazem que Deus ele pode fazer, como também ele pode retardar, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer ele continua sendo Deus, né? Eu queria que os irmãos falassem algo sobre essa, para início, né, dessa definição, se irmãos tiver como falar, quiser falar. Quanto a isso, eu trouxe o capítulo 8 de Romanos, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui a gente consegue ver que Deus, para todo aquele que faz o bem, Ele está ao lado.
mesmo que muitas vezes a pessoa não consiga ver, muitas vezes a pessoa não consiga discernir o que é o acaso e o que é Deus na vida dela, nós, como cristãos, temos a certeza de que Deus, ele contribui para as nossas vidas. Seja dando uma oportunidade ou colocando alguém no nosso caminho que vá fazer algo que a gente precise. Tem vários testemunhos de pessoas que precisam, por exemplo, estão numa situação de dificuldade em suas casas e não tem o que comer. Aí Deus coloca no caminho dessas pessoas alguém para levar uma cesta básica ou para levar 1 quilo de carne que seja pequeno ou seja grande, é uma coisa que nós podemos ver que Deus cuida daqueles que Ele ama e daqueles que guardam, né, os princípios do Evangelho. O irmão Nath já deu uma boa... Ele falou bem, né, sobre o fato de a gente enxergar Deus em todos os momentos, em todos os sentidos. Como a Juliette falou, né, para nós cristãos, a gente se torna dependente de Deus. A gente enxergar Deus em todas as circunstâncias e a gente saber que no dia mal, no dia ruim, sempre Deus ele vai estar ali. Se for um dia mal, o Senhor ele pode preparar providências, ele pode enviar pessoas. Se for um dia bom, a gente tem a certeza também que ali foi o Senhor que preparou o melhor. E o que faz a gente viver, né? Esperar no Senhor, eu coloco como viver sobre qualquer circunstância, é o esperar no Senhor, é ter a certeza que tem um ser maior, uma força maior que rege as nossas vidas, né, que cuida de cada passo, é acreditar, colocar nossa confiança totalmente em Deus. Então, para nós cristãos, o que nos move é a nossa fé em Deus, é acreditar que o Senhor ele está em todos os momentos e que, como o tema diz, né, independente da situação a qual a gente vive, a qual a gente passa, os dias, né, a gente vê que os dias são maus, mas a gente tem uma esperança no Senhor. Então, as circunstâncias da vida, ela se resume na esperança que a gente tem no nosso Deus. Independente de tudo, a gente tem uma esperança que vem, né, do Senhor, do Espírito do Senhor. Amém. Mais uma coisa diária, né? Isso é a gente ter essa convicção, né, de que a gente está vivendo nesta terra, somos necessitados de muitas coisas, né? Sim. Mas eu acho que o que é mais bom é a gente saber que a gente deita, mas a gente tem a certeza, né, que Deus ele tá no controle, né? É igual aqueles discípulos ali naquele barco, né? Passando por aquela tempestade e olhando para Jesus ali, né? Eles realmente tinham a certeza de que Jesus estava ali, né? Aquele que era que cuidava deles. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes o nosso ser humano, a nossa carne, né? Ela tende a querer cegar, a querer tirar esse entendimento, né? E muitas pessoas que às vezes... E vamos entender que muitas vezes, quando a situação ela é complicada, que ela tende a carne ofuscar o espiritual, né? E muitas vezes cega, né? Até essa certeza de que Deus... E também vamos falar aqui de muitas situações que é complicada, né? Para a gente ser viver aqui na Terra, né? Mas no meio da live a gente vai entender. Mas muitas vezes, eu acho que é que nem a missionária Cida falou, nós temos essa convicção de que Ele está conosco, de que Jesus está no controle de tudo, né? Então, eu acho que para a gente dar continuidade aí, é certo a gente definir ou afirmar que a fé ela seja a melhor forma da gente enxergar, porque assim, quando a fé ela é o fundamento, eu acho que é o que legaliza, né, Deus em nossa vida, né? Nós temos fé que Ele está no controle, nós temos fé que Ele vai agir,
Nós temos fé que Ele, quando Ele fala assim, eu cuido de vocês, nós temos fé que Ele está cuidando, né? Será que é certo a gente afirmar que a fé, ela seria ali uma melhor forma da gente enxergar Deus nas situações? Com certeza, sim. Eu até coloquei aqui sobre a definição, né, que é a fé. O que define a gente esperar no Senhor é a nossa fé. Em Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem vê Deus? A gente sente Deus, a gente vê o cuidado de Deus, mas a gente não vê Ele fisicamente. A gente sabe que Ele está conosco em todos os tempos, em todos os momentos, todos os dias. Então a gente espera nele. Ou seja, a gente deposita a nossa confiança. Ali a gente está depositando a nossa fé no Senhor. Coloquei que nós depositamos a nossa confiança no Senhor e esperamos nele. A definição para a gente enxergar Deus em todas as coisas é ter a fé. Que a própria palavra dele diz, né? Que ele tudo faz. A gente deve descansar e confiar no Senhor. A fé é um pilar. Você vê, tem muitas pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que conhecem a Bíblia, que sabem, tem gente que sabe a história de cabo a rabo da Bíblia. Por exemplo, se for olhar os satanistas, tem muitos satanistas que sabem mais da Bíblia do que os próprios evangélicos. E mesmo assim, eles preferem seguir a Satanás do que a Deus. Então, se você não tem fé que Deus é quem pode fazer pela sua vida, que Deus é quem toma conta das rédeas da sua vida, que Deus é quem vai mudar a história da sua família, a história do seu negócio, que seja, não vai adiantar. Você pode conhecer a Bíblia inteira. Se você não tiver a fé naquilo que você leu, naquilo que você escutou, que foi ministrado no seu coração pelos seus pais ou pelos seus pastores, não vai adiantar. Sem a fé, não tem como você chegar a Deus se você não tiver fé em Deus. É isso que... Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha até colocado aqui, né? Aí o chamado, né, que a Bíblia vai relatar que Abraão e os seus pais não servia a Deus, né? E ele entendia que existia ali um Deus, tinha as religiões deles, né? Mas imagina Deus chegando para este homem e falando assim, não, eu quero que você vá para uma terra que eu estou te prometendo, que eu vou levar você para essa terra, vou te dar uma nação, né? Imagina só este homem acreditar, né? Sem conhecer, Abraão obedece, né? Ele enxerga esse Deus nessa situação, né? Uma coisa que ele nunca tinha passado por aquilo, né? Uma experiência que ele teve. E ele chegar ao ponto de largar tudo, né? Não, pegou a família, não, vamos. E ao mesmo tempo, né? Eu até estava dando uma olhadinha aqui também, que hoje também foi corrido para mim. Quando Deus manda Noé fazer a arca, né? Ali não tinha relato, não havia chuva, né? Da forma como né? De formar as nuvens, chover de cima. Era apenas um vapor que subia, né, da terra e ali umidificava as plantas, né? Imagina esse homem, Deus falando assim, não, você vai fazer uma arca, acreditou né? praticamente no impossível, né? Impossível, né? Uma coisa que ele não tinha ali na natureza dele, que ele acreditou. As pessoas chegarem e falar assim, não, você vai fazer uma arca, mas para quê? Não, vai vir vai inundar isso aqui de água, né? Falando, não é que isso, não é nem chave aqui, não é? Como que é, né? Você vê como que É o é. acreditar, né? E depositar a confiança no Senhor. O salmista ele vai dizer que a gente deve entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o resto ele faz. Então é isso, é depositar a nossa confiança no Senhor. Acreditar nas palavras proferidas pelos profetas, pelas pessoas que o Senhor envia, né? Depositar literalmente a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu acho que isso que é... E entra muito a fé, né? A fé, porque você tem que exercer essa fé, né? Não, estou acreditando, de não tudo, consigo. né? A vida da pessoa da evangelho, a fé é o princípio de tudo. Né? E eu acho que isso, nos dias de hoje, infelizmente, a gente está... Eu até via uma ministração onde os pastores falavam que
estamos vivendo menos sobrenaturais. Porque às vezes nós estamos acreditando muito no imediato ali, né? No dia. Estamos deixando de acreditar naquele Deus que faz esse impossível, né? Hoje a gente está muito racional. Muito racional. E aí ele até citava aquela parte, aquele testemunho daquele pastor que todos os domingos ele comia macarronada com frango assado. Você já viu esse testemunho? Não. E ele pastoreava aquela igreja. Só que daí, naquele dia, ele estava passando por uma situação difícil, eles não tinham nada para comer. E aí ele foi para a escola bíblica. E ali ele tinha aquele costume, era macarronada com frango assado. E antes deles comer, eles colocavam os pratos, eles liam um versículo da Bíblia, eles oravam e depois eles comiam. Então, eles voltaram para casa e a mulher falou, não tem nada pra gente comer. Aí a mulher foi pro quarto, o filho foi pro outro quarto brincar. E de lá eles escutavam o bater de prato. Minha mãe falou que não tinha comida, né? Mas esse pastor foi lá e ele pôs o prato na mesa, os 3 pratos, chamou a mulher. Mas para que os pratos? Não tem comida? Não, nós vamos orar, vamos agradecer, vamos ler um versículo bíblico. Forte. É a fé. Então ali eles sentaram naquela mesa e eles leram aquela passagem e eles oraram. De repente alguém bateu na porta. E aí ele saiu e falou, eu sei que o senhor é pastor, né? E eu estava lá no mercado e do nada assim me veio. A gente sempre vai aos domingos, às vezes compra comida porque a gente não gosta de fazer em casa. Mas do nada veio uma voz e falou assim, compra uma comida para levar pro meu serra. E ali ele falou que no medo de errar porque não sabia o que eles comiam, ele comprou uma macarronada e um frango assado. O cuidado, né? Jesus. Então eles levaram aquela comida para dentro ali e eles almoçaram. Então assim, eu acho que esse sobrenatural talvez talvez é até a nossa culpa às vezes, porque eu não sei, mas é que Deus tem abençoado tanto que às vezes a gente não tem chegado a esse ponto de nós precisarmos mais. Eu acho que a cada dia isso tem cessado um pouco, né? E isso a cada dia vai... Porque imagina quantas pessoas não foram fortalecidas com esse testemunho. Às vezes a pessoa está com a necessidade e às vezes entende que é melhor murmurar ou reclamar do que olhar para o céu que tem um Deus que é dono de tudo e falar assim, não, o meu Deus que eu sirvo vai suprir essa necessidade. Ele pode ter a fé de acreditar que Deus pode fazer. Mesmo diante das enfermidades também, né? Muitas vezes a gente estava até conversando sobre isso. A gente tá com uma dor de cabeça, a gente não ora e pede para o Senhor, um remédio, deixa eu tomar logo Primeira um opção. remédio. Bom, vamos lá. E aqui o próximo item aqui, né, que a gente colocou como enxergar Deus em meio às perdas, né? Isso aqui a gente vê muitas vezes pessoas se perderem, né, por causa disso, né? Porque muitas vezes as nossas vontades elas estão voltadas para a terra, para as coisas materiais, né? Você já sofreu com alguma perda assim material? Algo que você tenha perdido materialmente? Material, assim, eu acho que não. Não. Perdi quando eu era pequeno, mas não chega a ser material. Mas é uma coisa terrestre, né? E hoje em dia tem muitos casais que se separam, né? Tem muitos casais que se separam. Isso é uma perda. Igreja ou fora da igreja, tem muitos casais que se separam. E não chega a ser uma perda material, mas é uma perda terrestre. Porque o casamento ele é feito na terra, é uma coisa que vem do céu, é uma coisa que Deus determina pra gente, mas é uma coisa da terra, né? É verdade. E aí quando meus pais se separaram, aconteceu ali uma perda, foi um abalo muito grande na minha vida, na vida do meu irmão até hoje tem sequela. Ele é irritado, não gosta de conversar com a gente, né? A família dele é longe, separado, não gosta de conversar com minha mãe e com meu pai.
Meu pai ele nem responde meu pai, porque até hoje ele tem no coração a mágoa dessa perda que aconteceu. E na época todos nós íamos para a igreja. Meu pai tinha se afastado, não ia, mas ele não era, tipo, saía para beber em festa, ele ficava em casa. Mas ele não ia à igreja. E aí nós íamos com a minha mãe, meu irmão. Nessa época, foi até nessa época, meu irmão era da mocidade, ele cantava quando ele era pequenininho, eu era pequenininho, menor que ele. E eu vi ele na mocidade e eu queria cantar igual ele na mocidade. Meu sonho era cantar com ele na mocidade. E aí, depois que aconteceu esse negócio, essa perda desse término de relacionamento, aí foi uma reviravolta. Eu saí da igreja, meu irmão saiu. Minha mãe continuou, só que ela já não tinha mais força, ela também estava muito abalada emocionalmente, né? Mesmo que ela buscasse apoio em Deus, ela tinha que buscar para ela, para conseguir manter a gente firme e ainda conseguir lidar com todas as outras coisas que aconteciam, porque na época que eles se separaram ainda era a época que a mulher não trabalhava fora, né? Então só quem trabalhava era o homem, levava o sustento e a mulher ficava em casa. E aí disso aí ela teve que se desdobrar, começou a fazer faculdade, trabalhar, e nesse tempo ela não tinha mais, como posso dizer, o tempo que ela tinha era para manter a gente alimentada. Entendi. De coisas terrenas. O tempo que antes era para atenção para vocês, agora já tinha que dividir. Espiritual, hoje era para trazer o material para dentro de casa. E aí a gente foi se perdendo. Meu irmão começou a andar com o pessoal, né, do rock e tal, e aí se perdeu, foi ficando cada vez mais violento. Eu comecei a andar com companhias que também não me levaram para um caminho bom. Mudei de casa várias vezes, né? Nesse entrelace dela, meu pai ia para Zona Norte, Zona Leste. E aí nisso aí foi que eu fiquei muito tempo longe da igreja. E foi uma perda, e eu acredito que por eu ser muito jovem, não ter como posso dizer, essa intimidade com a igreja, com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu não tinha como... Minha mãe também não estava presente, porque ela estava tentando resolver outros problemas. Eu não tinha para quem pedir assim, falar, olha, o que eu faço agora? O que Jesus me receita fazer nesse momento? Eu não tinha isso. Então fui procurar na rua, em droga, bebida, essas coisas, todo o conforto que eu não tinha em casa, em relação emocional, ou que eu não tinha na igreja também. E aí acabei jogando, aí fiquei muito tempo nisso aí. Mas hoje em dia, graças a Deus, estou na igreja de novo. Amém, né? Hoje você consegue enxergar Deus naquele momento ali? Hoje sim. Tem uma coisa que eu falo até hoje, que nesse tempo que eu estava fora da igreja, eu usava muitas drogas, em vários tipos de drogas, entendeu? Usava muitas drogas, em vários tipos de drogas, inclusive drogas que viciam muito rápido, né? E a cocaína, que era uma dessas drogas que eu utilizei durante muito tempo, eu utilizava com meus amigos. Amigos meus se viciaram, estão viciados até hoje, que usavam junto comigo. E eu nunca me viciei. Tipo assim, sempre que eu falava, não quero mais, não quero parar, eu conseguia. Não tinha uma droga que conseguisse me prender. Mas quando eu falava com essa aí, eu falava, Deus, eu não consigo mais. Eu quero sair, eu quero parar, não quero mais fazer isso. E aí eu desistia e não tinha vontade, não tinha nada. Sempre foi muito tranquilo para mim. Isso eu considero como a mão de Deus. Porque no mundo em que nós vivemos, que uma pessoa que às vezes dá um trago num baseado de maconha, muitas vezes cheira um pino de cocaína e já não consegue mais parar. Eu que fiquei durante muito tempo, muitos anos, fazendo uso de diversas substâncias, nunca me viciei. Tive problemas de saúde, essas coisas, por ser uma questão de química entrando no corpo, mas eu considero disso ser a mão de Deus. Muitas vezes também que eu arrumei brigas na rua, entre essas outras coisas, onde muitos jovens morrem, e eu também não morri, eu acredito que isso foi a mão de Deus. Mesmo que não merecesse, mesmo que não fosse uma coisa que eu merecesse naquele momento, a graça do Senhor alcança mesmo aquele que não merece, né? Então, é isso aí. Não era piscina. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Seja glorificado. Não por perdas materiais, nunca tive assim uma desilusão. Mas já sofri antes, não conhecia o Senhor. Também teve essa época do divórcio, né, separação dos meus pais, mas é aquilo, tudo a gente vê, enxerga um propósito do Senhor. E a gente mudou de cidade, conheci a Jesus, me encontrei com Ele, então os meus pais hoje eles estão separados, mas o Senhor, eu creio que o Senhor tem uma grande obra e o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida deles.
vai ser um outro testemunho, não um outro dia. Mas glorificado seja o nome do Senhor, né? Por isso. Não tive nenhuma perda assim, material que me deixou prostrada. A gente já passou por dificuldade, desemprego, mas o Senhor, Ele tem cuidado, né? Eu estava lendo aqui antes de começar a live e lembrando daquela passagem, né? Eu acho que talvez os irmãos até vão usar essa passagem aí quando nós for falar sobre luto, né? Sobre morte, essas coisas, né? Mas aqui eu queria usar num contexto de Marta, ela olha para Jesus e ela declara que o fato dela perder, né, o irmão era o fato de Jesus não estar lá, né? Então assim, talvez naquele momento ela não conseguiu enxergar Jesus, né, Deus, né? Talvez naquele momento a maneira como ela agiu perante Jesus deu a entender que ela precisava de Jesus só para manter as suas coisas, né? E você vê que a palavra de Deus é algo forte porque ela abrange os seus contextos, né? E eu nunca tinha pensado assim desta forma, de que Jesus pudesse olhar para ela assim. Eu sei que não falou, né? Porque Jesus estava ali para fazer um milagre, né? Para chamar Lázaro para fora e ressuscitar ele, né? Mas quem sabe Jesus olhou e falou: Marta, mas você só precisa, quer dizer então que eu só sirvo para, né? Pode ele ter tido esse pensamento, né? Eu e a minha esposa chegamos a conhecer uma família em que esse irmão é firme, a família dele inteira na igreja, né? Mas ele, em algum determinado momento, ele já teve um poder aquisitivo maiores, né? E isso não é... Ele mesmo chegou a verbalizar isso para nós. Que o fato dele ter perdido, já foi dono de empresa, já ele podia pegar a família e ir várias vezes num determinado restaurante, né? Ele podia usufruir, né, daquilo que Deus havia dado para ele. E aí ele acabou perdendo isso, né? E aí o fato dele perder isso, ele mesmo verbalizava para a gente que aquilo trazia algo ruim para ele, né? Ele não conseguiu superar. Pode ser que hoje, né, faz um tempo que a gente não se encontra, pode ser que hoje ele tenha superado, mas ele sempre falava, né, que aquilo trazia muitos problemas para ele, né? Porque ele sentia essa perca para ele talvez tenha sido grande, né? Difícil, né, de suportar, né? E tem muitas pessoas que tiram suas próprias vidas, né? Às vezes, quantas pessoas não se enfocaram aí no tempo da pandemia, né? Porque viram suas empresas caírem. Realidade, né? Assim, não consegue viver em outra realidade, na verdade. Eu acho que não acaba pensando o medo, a vergonha, o medo de não conseguir restituir, né? De conseguir restaurar. E a certeza de que é o fim, né? A certeza de que é o fim. Porque ali a carne traz tudo ali, a certeza que a carne traz de que é o fim, que acabou, tudo que ela tinha, não tem volta. Nada. Não pode restaurar. Isso é difícil. E infelizmente a gente vê acontecendo no nosso meio, né? Muitos cristãos, pessoas que estão desfalecendo na fé, que estão desanimando, esmorecendo, deixando a fé morrer, deixando com que os dias... A gente sabe que a gente está vivendo dias maus, a estabilidade não está tão boa, mas é o que a gente está falando desde o início. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida tem que estar depositada no Senhor. A gente tem que estar firmado, né, na rocha. Embora seja difícil, tem dias que realmente a gente olha e fala não vai dar, mas aí quando a gente olha para o céu, que a gente lembra do dia de ontem, do que aconteceu há 1, 2 dias, 3 dias, 10 anos atrás, a gente vê que em tudo o Senhor Ele cuidou, em tudo o Senhor proveu. Então, que como a própria palavra diz, né, que não tem nada nesse mundo que é impossível para o nosso Deus.
Não tem nada que não esteja no controle dele, né? Nas mãos dele. Nossa vida tem que estar totalmente entregue ao Senhor. Não? Fala mais. Eu vejo isso muito na minha vida, né? Que nem hoje em dia eu sou casado, tenho a Stephanie, que é minha esposa, tenho 2 filhas, tenho minha casa, tenho uma moto. Coisas que nessa época atrás, há tempos atrás, eu não imaginava. Nem passava pela minha cabeça que isso poderia acontecer. Pra mim, que eu tinha aquilo, ou sei lá, arrumar um trabalho numa empresa e ficar vivendo aquela vida que eu vivia, né? Ou então, deixa a vida me levar, o que aconteceu, aconteceu. Não tinha anseios mais altos, eu não pensava, tipo, não, Deus, ele quer que eu cresça, ele quer me ver bem, quer me ver em outro lugar. Eu não tinha isso. Pra mim, era só viver aquilo. E tem muitas pessoas que vivem assim, né? Hoje em dia, se você for em um bar por aí, muitas pessoas você vai ver que elas estão ali, elas bebem, fumam, que nem onde eu morava aqui em cima, tem um bar de frente. Todos os dias de manhã, os mesmos senhores, o mesmo copo de cachaça, o mesmo cigarro, eles iam, passavam o dia inteiro ali e no outro dia eles estavam de novo. Né? Então, ao invés de eles estarem tentando achar algo melhor para fazer, não só que eles não estivessem no evangelho, mas pela própria vida da pessoa, né? De não estar procurando algo melhor para si, não estar cuidando do seu próprio corpo, já é muito triste de ver. E quando você vê ainda distante do evangelho, sabendo que a pessoa está vivendo aquela vida, naquela mesmice, e que aquilo vai levar ela para um caminho, né, que a gente sabe que é o inferno, onde aquela pessoa vai sofrer ainda mais do que ela já está sofrendo em vida sem saber, né, porque a gente sabe que essas pessoas, né, são entregues a vícios, seja prostituição, qualquer outra coisa, maridos que têm amantes, essas pessoas elas sofrem coisas que elas não precisavam sofrer aqui na Terra, e elas estão cavando uma cova para sofrer coisas piores que elas não precisavam sofrer, né? Somente vivendo uma vida com Jesus, uma vida que é uma coisa que nos leva para cima, uma coisa que nos traz de volta, né, a nossa realidade, que faz, poxa, eu vou arrumar um emprego, vou arrumar uma mulher, vou criar uma família, vou ser uma pessoa que de respeito, uma pessoa que dá orgulho, porque querendo ou não, o Evangelho ele também traz essas coisas para nossas vidas, né? Então é isso aí. Muitas vezes, que nem o Juliano falando aí, muitas vezes esse ato dele estar fazendo isso, ele mesmo está buscando essas perdas, né? Porque chega um determinado momento que as esposas não aguentam, né? As famílias não aguentam isso, né? E aí, então, uma coisa acaba levando a outra, né? Um abismo, complicado, né? E aí, eu até deixei aqui, né, o versículo lá de Mateus 6, que é onde Jesus relata lá, né, que nós devemos buscar o primeiro reino dos céus, né? Então, assim, na maioria das vezes, quando as pessoas se perdem muito, quando firmada nas coisas da terra, isso é complicado, né? Porque aí a gente deixa de ver um Deus que pode, porque foi o mesmo Deus que fez começar lá. Esses dias atrás aí eu vi eu não sei como que é o nome dele, né? Eu não entendo muito nos nomes, né? Mas assim, na história, né? E ele fala mesmo, mas eu acho que ele é um empresário bem sucedido, né? E ele falou, as pessoas me veem no nível que eu tô hoje, mas eles não sabem que eu já quebrei um monte de vezes, né? Então, só que assim, enquanto eu tiver com saúde para mim trabalhar e ânimo para mim entender, se eu quebrar, ele falou com a pessoa que está entrevistando ele, se eu quebrar hoje, eu tenho um ânimo para mim começar outro propósito, outro projeto amanhã. E às vezes é isso talvez seja uma pessoa que não está firmada nas coisas, né? Hoje eu tenho bilhões na minha conta, mas se eu perder tudo, eu vou começar de novo, vou começar do pouquinho, né? Então eu consigo enxergar aqui um Deus que está lá junto com ele, por ser infiel no pouco, no muito, né? Então assim, se a gente consegue enxergar um Deus que pode
que está ali o tempo todo, no início, mas que também, se ele reconhecer, na hora que ele chegar naquele nível, ele vai estar lá também. E se ele quebrar também, esse mesmo Deus que ajudou ele iniciar, vai ajudar mais uma vez, né? Se ele reconhecer, né? Então ali, mas Jesus fala nesse versículo, né? De Mateus 6, que é pra gente se preocupar no básico, né? Que nem assim, você fala assim, você falou mesmo, nem pensava que eu ia ter uma moto, não sei o quê. Mas ele cuidou no básico e ele foi, e isso eu tenho certeza que é um pouco daquele do que Deus tem como propósito na tua vida e na tua família, né? Se você continuar, né, do jeito que está firme, buscando nele, e assim, além de tudo, olhando para os pilares, né, que nem você falando assim, você sempre foca na família, né, na minha esposa, na minha filha, né? Então, assim, como se torna base, né, na sua vida, né? Em Filipenses 4 fala, né, que reconhecer Jesus, Deus na fartura, mas também na escassez, né? Então tem muitas pessoas, né, sofrendo hoje por causas de perdas, né? Mas eu acho que o que nós podemos deixar aqui de incentivo é isso. Deus, ele está vendo tudo, ele está olhando, né? E ele pode restituir tudo. Se aquilo que foi perdido, né? Foi ele que tivesse dado, ou se é um propósito dele, ele vai restituir, ele pode restituir. Tenho certeza, né, de que se tá com Deus, sempre tem um recomeço, né? Deus, ele nos conduz, a gente está no caminho que é Jesus, né? Jesus fala, eu sou o caminho. Se a gente está andando no caminho que é Jesus, mesmo que chegue um momento que está desfalecido, que olha, não tem mais perspectiva, não tem mais esperança, a gente caminhando com o Senhor, Ele nos dá uma nova chance, um novo recomeço. Para acreditar, né? Confiar no Senhor, ter a certeza de que Ele está conduzindo cada passo, entregar, confiar. Acho que a definição dessa conversa de hoje é isso, né? Confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos dele. E aí, como enxergar Deus? Eu acho que assim, são coisas simples que talvez uma quase ligada com a outra, né? Mas assim, elas têm um significado muito, muito profundo, né? E assim, enquanto eu fazia isso aqui também, olha, eu refleti bastante, né? Como a gente pode enxergar Deus em meio às dores, né? Meus irmãos, pode falar sobre isso, né? Porque perdas, às vezes as dores ainda é mais profunda do que as perdas, né? Lógico que as perdas muitas vezes traz dores, né? Mas quando eu botei essa tese aqui, eu imagina uma pessoa com uma enfermidade, né? E você olhar para o médico e você falar assim, e o médico falar, isso não tem cura, você vai passar por isso, você vai viver de remédio, você vai, né? Como que a gente pode enxergar Deus no meio de uma situação dessa? Isso não era possível? Eu até coloquei aqui Filipenses 1:12, que Paulo ele vai dizer assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Eu gosto muito da carta aos Filipenses, que quando Paulo ele escreve ela, ele está ali na sua prisão em Roma. A gente vai ver que ele está privado da sua liberdade, ali ele está com dores, né, sentimento, mas em nenhum momento ele deixa de acreditar no Senhor, em nenhum momento ele deixa de acreditar no propósito do Senhor sobre a vida dele. E por mais que a gente passe por situações terrenas, enfermidades, que a gente olha e a gente vê que não tem jeito,
que tem um laudo médico que não tem cura, tem um laudo médico dizendo que não há mais esperança, que pode ser que não haja mais vida. A gente tem o médico dos médicos, a gente tem o Senhor dos senhores, Ele está acima de tudo, acima de todos. Que a gente possa ser, né, como Paulo foi ali naquela prisão, escrever uma carta para um povo e dizer assim: alegrem-se no Senhor, a alegria de vocês tem que vir de Deus. Independente da circunstância, independente do laudo médico, da situação que está passando, alegre-se no Senhor, porque eu estou aqui presa, eu estou privada da minha liberdade, mas em nenhum momento eu deixo de glorificar o Senhor. Né? Então, independente da situação, do que a vida trouxe, né, ao longo do tempo, não deixar de confiar, de depositar no Senhor a esperança, ter fé que o Senhor Ele pode curar, né? Seja uma enfermidade, a gente costuma falar sobre as doenças, sobre as enfermidades, enfermidade da alma, que infelizmente é uma coisa que tem assolado, né, esse século a qual a gente vive, mas não deixar que isso venha abalar a fé, né? Venha deixar o Senhor em segundo plano, porque quando a gente coloca uma enfermidade, um sentimento acima do Senhor, o Senhor Ele não trabalha, o Senhor Ele não traz cura, Ele não traz renovo. Então sempre colocar Deus acima de tudo e não deixar de demonstrar, né, para as pessoas que independente do que você está passando, você ainda acredita que Deus, mesmo que Ele não faça na sua vida, Ele pode operar na vida do outro, mesmo que a sua enfermidade, que é a mesma que outra pessoa tem, não, para você não traga cura, você pode falar para ela que Deus pode curar. Você pode usar a sua fé para que Deus venha curar outras pessoas. Amém? Quantas vezes, né, a gente vê testemunho, né, pastor irmão, quantas vezes a gente vê pessoas testificando de que tal pessoa foi levada a uma internação, onde lá ela evangelizou, né, pessoas, e aquelas pessoas voltaram para Jesus ali no hospital, no leito de um hospital, né? Então, a gente conseguindo enxergar Deus, né, até no meio das dores, né? A pessoa estava ali enfermo, né? Passou pela dor, mas havia ali um trabalhar de Deus para aquela pessoa ir ali e levar uma palavra para quem estava ali naquele leito de, né? Pode ir, irmão. Olha, não chega a ser de doença, né? A gente tem a história de José, que foi uma pessoa que ele passou por muita coisa em nome do Senhor, né? E aconteceu simplesmente por sonhos que ele teve, né? Alguns sonhos que ele teve. E aquilo despertou a ira, o ódio no coração de pessoas que deveriam amar ele. Foram pessoas que colocaram ele numa situação da qual ele ficou ali refém, né? Durante muito tempo. Primeiro foi jogado num poço, aí depois levaram ele como escravo, aí chegou no Egito. No Egito foi preso porque a mulher de Potifar fez aquela sacanagem com ele, falou que ele tinha, né, tentado contra ela. E aí a gente vê como que não ficava a cabeça de José nesse momento, né? Poxa Deus, você me deu sonhos, me revelou as coisas que viriam acontecer e minha vida só está indo cada vez para baixo, sempre para baixo. Nunca sabe, quando eu acho que vai acontecer alguma coisa, pior. Mesmo coisas que eu não tenho culpa, eu levo culpa de coisas que eu nem mesmo fiz, né? E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, ele nunca se praguejou com o Senhor. Ele sempre acreditou num plano maior de Deus para a vida dele. E depois de muito tempo, esse plano chegou a se cumprir. Então, com a história de José, a gente vê que mesmo que, né, a gente passe por situações ruins, a gente passe por situações que a gente mesmo não acredite que vai sair, né? No caso, pode ser até uma doença. Às vezes é o trabalhar de Deus na nossa vida de uma forma que a gente não entende, para trazer a vida de outras pessoas, um exemplo que Deus quer colocar no coração de outras pessoas, né? Porque que nem depois de tudo isso, aqueles mesmos irmãos
que venderam ele, que fizeram aquelas coisas ruins com ele, que a gente pode chamar até de atrocidade, né? Você fazer isso com uma pessoa que é seu irmão, você fazer isso com uma pessoa que não tem vínculo nenhum com você, já é uma coisa horrível. Imagina você fazer isso com uma pessoa que tem um vínculo com você, uma pessoa que é seu irmão, uma pessoa que nasceu no mesmo lar que você, que vocês cresceram juntos. Ainda mais novo, né? Se fosse mais velho, ainda pega o mais novo e faz uma coisa dessas. E depois de tudo isso, José mostrou que Deus era o que confortava a vida dele, que Deus era o que confortava o coração dele. Que em Deus ele achava toda a tranquilidade, a mansidão, a pacidade que ele precisava. Né? José, ele era um homem, se tornou um homem, né? Começou vindo, se tornou um homem que tinha as características do Espírito Santo. A gente sabe quais são, ele tinha essas características. E tudo isso guiou a vida dele para um lugar, né, de governador do Egito. Aonde na história a gente pode pensar que uma pessoa, né, um hebreu, ia se virar um governador do Egito, né? E isso aconteceu com José, por quê? Porque ele não espraguejou, porque ele não foi contra Deus, porque ele soube, né, aceitar aquelas coisas que aconteciam, tendo fé que no futuro coisas melhores viriam sobre a vida dele. E aí, depois de muito tempo, com tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele passou, serviu para ajudar o próprio povo dele e a família, não só a família, mas com o povo dele como um todo. E mesmo com tudo isso, quando ele viu aqueles irmãos, se emociona José ao reencontrar eles, né? Sem ódio, sem raiva, com amor, né? Com amor no coração. E ali ele faz aquele teste para ver, né, se eles tinham realmente mudado, né? E aí ele vê que coisas mudaram, que as pessoas podem mudar, e ali ele vê que realmente o trabalhar de Deus geralmente não é como a gente espera, mas é como tem que ser, é como precisa ser, né? Amém. Uma coisa que eu vi tanto você vê como que é a palavra de Deus, tanto o exemplo da missionária Priscila como o exemplo do irmão Juliano, essas duas pessoas que foram usadas como exemplo, passando por situações difíceis, né? De dores ali, que nem José, sendo acusado de algo que ele não cometeu. E assim, essas pessoas passando por isso, eles não... Porque eles podiam abraçar essa coisa, essa situação, né? Eles poderiam abraçar essa situação e talvez deixar de olhar para esse Deus, né? Mas ali, eles vivendo isso, eles enxergavam o Deus o tempo todo, né? E às vezes a gente vê, às vezes talvez até a gente... Eu brinco muito com os meninos, né? Que isso é o ato da gente. Às vezes a gente tá com a enfermidade, né? Tô com dor de cabeça, tô com passando por algo, passando por um problema financeiro, aí eu tenho uma oportunidade na igreja, aí eu vou lá, irmão, né? Tô passando por isso, tá difícil. Então assim, eu acho que isso aqui serve como um ensino para nós, né? Que às vezes pode estar doendo, né? Pode estar difícil, né? Mas assim, a ordem é o quê? Para passar esse ânimo de dizer que assim, mesmo que esteja difícil, mas Deus ele está o tempo todo. E por mais que as coisas estejam difíceis, nós temos que sempre mostrar o lado bom dessa coisa, né? Mesmo com dor, a gente vai falar, não, Jesus, imagina só uma pessoa que... Eu vejo aquele testemunho do Cleito Queiroz, né? Que é o que canta, que é cego lá, né? E ele fala que várias vezes pessoas questionaram ele, né? Como é que você fala de cura se você é cego, né? Mas você vê a alegria dele o tempo todo, né? Quem não queria, né, ser curado para enxergar, poder ver? Ele está ali louvando a Deus no meio da igreja, né? Onde ele vê aquelas pessoas glorificando a Deus. Imagina a vontade dele. Não, ele ouve, né? Ele ouve. Ele ouve. Imagina como que não seria a alegria dele de ver aquelas pessoas, né? Talvez ele não tenha nem tanta noção do que é aquilo ali, né? Ele não consegue enxergar, mas assim, ele adora só na sinceridade, né? Eu já vi ele dizendo que a alegria dele é saber que a primeira pessoa que ele vai ver vai ser Jesus. Isso é forte, hein? É lindo. Vai ser um privilegiado. Ele
fala, eu não enxerguei a minha vida toda, mas o que me alegra é saber que a primeira pessoa que eu vou ver vai ser Jesus. Vai valer a pena quando ver. É, Amém. glória a Deus. E aí a próxima situação seria o luto, né? Como enxergar Deus em meio ao luto. E tem muitas pessoas que sofrem. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa que ele está pedindo conselho de situações em que ele está passando pelo seu cônjuge. Há muito tempo perdeu um ente querido e há muitos dias aquilo vem trazendo sofrimento, porque aquela pessoa ela não aceita a perda, né? E tem muitas pessoas que durante anos eles não conseguem entender que eu acho que aqui seria, eu sei que não é simples você chegar para uma pessoa e falar assim, é só você entender isso, né? Mas assim, é quando nós reconhecemos quem é Deus, né? Porque Ele está acima de tudo, é Ele quem dá. Lá no ventre da mãe foi Ele que gerou, né? Então assim, quando nós trazemos esse entendimento de que foi Ele quem gerou e Ele quem cuidou o tempo todo, né? A gente trazer esse entendimento que Ele pode, é Ele quem decide também a hora dele recolher, né? Mas é difícil você fazer essas pessoas entenderem isso, né? Porque aquela dor fica o tempo todo e eles não aceitam essas perdas, né? Então, eu queria que os irmãos pudessem trazer a luz disso, né? Como enxergar Deus em meio ao luto. Essa é 1 Tessalonicenses 4:13. Sobre a ressurreição dos mortos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com ele. Aqui é claro na Bíblia que a gente pode ver que Deus, não é que Ele não quer que a gente tenha o nosso luto, né? Não é que Deus fala, não fica triste. Quando morrer seu pai ou sua mãe, coloca um sorriso no rosto e sai na rua. Mostra para todo mundo que você está feliz. Se assim for o seu querer, se assim for a sua personalidade, se você tivesse extrema felicidade em saber que, poxa, minha mãe morreu e hoje está num lugar melhor, amém. Mas Deus, ele não fala que a gente não pode ter um luto, que a gente não pode sofrer, que a gente não pode se entristecer por aqueles que morreram. Mas ele fala que a gente não pode se entristecer a ponto de esquecer da esperança da nossa ressurreição em Jesus, da esperança de que Ele vai voltar, né? A gente não pode ficar tão caído. Tem pessoas que às vezes caem em depressão, né? Quando perdem entes queridos. Depressão não é uma coisa boa, depressão é uma coisa ruim. É o mal se aproveitando de uma tristeza extrema que você está sentindo naquele momento, de uma angústia extrema que você está sentindo naquele momento, e vai se apoderando da sua vida. Começa aqui, vai pegando ali, corta o contato com alguém, para de ir na igreja, tem mães que às vezes quando perdem, né, por exemplo, uma mãe perde a própria mãe, ela perde o contato com os próprios filhos, porque a depressão deixa essa pessoa tão abalada, tão angustiada, tão sem saber o que fazer, sem norte, tão ali aprofundada naquele mal, e o demônio, nós sabemos que ele se aproveita disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente pode ficar triste, mas a gente não pode se deixar levar pela tristeza a ponto de se perder na tristeza, né? A gente tem que buscar oração, a gente tem que conversar com pessoas que a gente confia e que são pessoas de fé, porque essas pessoas não vão estar na mesma situação que a gente, às vezes já passaram, então elas vão saber como guiar a gente nesse caminho de poder sofrer, mas não se entregar à tristeza, não se entregar ao sofrimento, de não esquecer que Jesus tem o melhor para nós. E se aquela pessoa morreu naquele momento, deveria, né, Deus ter dado o aval daquela pessoa morrer, né? Mas a gente também tem que entender que nem sempre que uma pessoa morre, tem pessoas que falam, fulano morreu, é permissão de Deus. Não, porque a morte é inimiga da nossa alma.
Logo, se uma pessoa morre antes do tempo que Deus determinou, ela se deixou levar, a morte levou aquela pessoa antes do tempo de cumprir. Às vezes aquela pessoa morre jovem, morre aos 25 anos, e tem gente que fala, fulano morreu, é permissão de Deus, nem sempre. Às vezes só faltou alguém para fazer uma oração, alguém para bater o pé e falar, fulano não vai morrer. Eu tenho fé que Deus pode curar fulano e que ele ainda pode fazer muito mais na terra. Né? Tem um testemunho de uma mulher que ela fala, a mesma mulher que escreveu, esqueci o nome do livro, não vou lembrar o nome dela. Mônica alguma coisa. Ela fala, ela passou por uma situação com uma moça que era satanista num hospital, e ela disse que era um hospital satânico, sabe? Que quem comandava a administração do hospital era pessoas satânicas. E aí tinham pessoas que findavam a vida, que tinha uma enfermeira lá que fazia esses trabalhos para essa pessoa findar a vida. Por exemplo, a pessoa está no leito de morte, desenganada, como você falou. Por isso que tem essa questão do não sempre entregar a pessoa assim, pronto, foi Deus que É a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus que a pessoa morre. Porque ela fala que nesse lugar onde ela trabalhava, tinha uma enfermeira que durante a madrugada ela passava nos leitos e ia conversando com aquelas pessoas em situações mais graves. Olha, você está cansado, deixa pra lá isso de viver, aceita que você vai morrer. Faz um trato comigo, que você vai morrer rápido, simples. E nisso, quando ela fazia esse acordo com a pessoa, ela fazia um acordo também daquela pessoa vender a própria alma no momento da morte. E essa mesma mulher, ela disse que ela ficou, um tempo ela foi, porque ela lidava com bruxas e tal, todos esses povos sabiam que ela tinha uma influência, que ela trabalhava naquele lugar, que era uma serva do Senhor. Então, ela disse que levantes de Satanás vieram contra a vida dela, né, e feitiços, não sei o quê, e ela acabou ficando abalada por uma doença. E ela tinha um pastor na época. E as pessoas da família dela disseram que estava na hora dela ir, que era o querer de Deus, só que ela sabia que aquilo não era o querer de Deus, que não era o que Deus queria para a vida dela, que aquilo eram levantes de Satanás contra a vida dela, para tentar findar o tempo dela na terra antes do que Deus, né, havia determinado. E aí ela disse que encontrou uma pessoa de fé, uma pessoa, o pastor dela, para quem ela contou a história, e falou, pastor, não é o meu tempo de morrer, está acontecendo isso, isso e isso. E o pastor bateu o pé com ela e fez jejum, oração, não sei o que, e ela acabou sendo curada. Então, nem sempre, quando uma pessoa fica em situação terminal, que geralmente são os casos mais graves, em coma, essas coisas, nem sempre foi Deus que colocou aquela pessoa lá. Nem sempre é Deus que quer levar aquele ente querido. Muitas vezes também depende de nós correr atrás. Nem Lázaro estava morto. Jesus chorou quando soube que Lázaro estava morto. Mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, ele chorou. Então ele entende a nossa dor, a dor da nossa perda, Jesus entende. Né? E mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, de tudo isso ele ainda chorou, ele se compadeceu. E depois ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Porque alguém foi atrás dele e falou, Jesus, eu preciso que você ressuscite. Eu preciso que você faça milagre, eu tenho fé em você. Essas pessoas creram em Jesus. Tiveram também a fé de que Jesus podia reviver uma pessoa que já estava morta. E não tinha acabado de morrer, já faziam alguns dias que essa pessoa tinha morrido. E a fé foi tamanha, a fé foi tão grande, o movimento da fé foi tão grande que Jesus foi lá e ressuscitou uma pessoa morta. Então nem sempre quando uma pessoa está no leito de morte, a gente deve entregar essa pessoa à morte. Falando, chegou o fim, é o tempo. Deus determinou, está entregue. E tem muitas pessoas que vão lá fazer a oração, vim aqui orar porque quando está no final da vida, vou orar. Orei, mas olha, irmão. Vou orar, mas esse daí já foi. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Dúvida, né, na vontade de Deus. Bem. Olha, o Guilherme, ele falou bem, né, sobre a ressurreição. Mas o Senhor, quando ele falava, o Senhor, ele me lembrava que antes, que a gente tem uma forma de ver a morte, o luto, antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. Porque eu lembro que quando eu era criança, pequena, 5 ou 6 anos, eu lembro que eu olhava para os meus pais assim e eu chorava, assim, sabe, com o sentimento de um dia perder eles,
assim, nossa, olhar pro meu pai, se um dia ele vai morrer e o que vai ser da minha vida. Então, ali pequena, eu tinha um sentimento de dor quando eu pensava na morte. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, é lógico que a gente é humano, a gente sofre todas as dores, mas hoje eu só peço para o Senhor para que Ele salve, sabe? Eu falo assim, Senhor, eu entrego todas as pessoas que eu amo em suas mãos, assim como o Senhor entrou na minha vida, o Senhor, né, restaurou a minha sorte, trouxe vida para onde só tinha morte, trouxe luz, só tinha treva. Eu peço para que o Senhor trabalhe na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos, para que eles, no dia que chegar, o dia do Senhor, como Gileade falou, né, o dia que o Senhor determinou, para que eles possam estar firmados em Jesus, para que eles possam ter uma morte no Senhor, né? Saber que ali o corpo físico aqui, terreno, morreu, mas que um dia eu vou poder encontrar eles na glória. A minha família não mora aqui, os meus pais, os meus irmãos, mas eu falo assim de pessoas próximas, né? Porque o luto, a dor, a gente sente por aqueles que são mais distantes, mas quando a gente olha, vocês que têm filhos, para os filhos, quando a gente olha para os nossos pais, é impossível, né? A gente olhar e não sentir uma dor, uma angústia, pensando o dia que pode partir, se a gente vai antes, se a gente vai depois. Então, o que a gente pode fazer? Nós, como cristãos, é tentar deixar um legado. Nem sempre eu posso estar ali orando, falando do Senhor, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, vai para Jesus, né? Volta para os caminhos do Senhor. Deus, ele já deu a oportunidade para o meu pai ir para a igreja. Minha mãe, pela graça do Senhor, eu creio que em breve, em alguns meses, ela vai descer as águas. Então, assim, o Senhor, ele tem um plano de salvação para os nossos. Então, a gente tem que buscar, pedir para o Senhor enviar pessoas para que a dor do luto ela não seja tão mais dolorida em saber que aquela pessoa partiu sem Cristo. Hoje o que entristece meu coração diante do luto é saber que a pessoa morreu sem conhecer a Jesus, que não vai estar no dia do Senhor, sabe? Essa é a maior tristeza. Não saindo muito do contexto, uma passagem que Jeremias, ele vai ter uma visão do Senhor antes do ataque à Babilônia, antes do ataque a Jerusalém, né, de Nabucodonosor entrar e ali ele saquear o templo, levar o restante, acho que é na terceira vez que ele leva, né, que é a última, que ele destrói o templo, a palavra vai dizer que ali ele mata o povo, alguns dos povos, os que sobram ele leva para Babilônia. Mas naquele momento, a palavra vai dizer que o Senhor ele vai até Jeremias e ele fala assim, olha, hoje à tarde, você vai ter uma grande dor, né? Mas eu não quero que você fique de luto. Eu não quero que você tire o tempo que seria para o luto. E aí, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai entender. Jeremias vai falar que na manhã o Senhor falou com ele e à tarde a sua esposa veio a falecer. E ali o Senhor ele estava mostrando para Jeremias a dor que ele sentia do povo que ele estava perdendo. Então é isso que o Senhor ele me traz. Que a morte de um justo, para o Senhor, ela tem valia, né? O Senhor, ele nos chama para ganhar almas, ele nos chama para pregoar o evangelho dele. Então, assim, ali quando o Senhor, ele olha para Jeremias, ele fala, você está chorando, você não pode chorar pela sua esposa que partiu, porque ali a esposa de Jeremias, ela era uma mulher de um profeta, ela conhecia a Deus, pela fé dela ela foi salva.
Mas e aquele povo que estava ali na Babilônia? Quantos morreram idólatras, sem conhecer ao Senhor, sem ter a fé, a salvação justificada pela fé, né? Quantos morreram ali? O Senhor está falando para Jeremias, não precisa chorar, porque ela foi salva. Mas olha, o meu coração está triste diante do meu povo, que acabou de alguns morrerem, outros eu estou permitindo que alguns vão para o cativeiro. Então acho que no luto, pra gente, né, principalmente a gente que é cristão, a gente deve chorar pela morte daqueles que não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor. Quantos morrem hoje sem ter um encontro com o Senhor? Quantas famílias não conhecem a Jesus, mas não aceitam a Jesus, e morre um, morre outro, passa gerações, e ali o luto naquela casa, porque quando morre aqui sem o Senhor, a gente sabe que não tem mais esperança. Então o luto, o nosso luto, o que entristece a alma de um cristão é saber que houve uma morte sem conhecer o Senhor. Uma morte a qual a gente, eu não sei se os irmãos já viram, mas eu vi um vídeo de uma família que perdeu um ente querido. Eu acho que era um pastor, mas no velório havia uma festa, foi uma alegria. Lógico que eles prantearam, né, com certeza choraram, mas ali eles louvavam ao Senhor, eles glorificavam ao Senhor, porque eles entendiam que aqui acabou, aqui encerrou, mas que eles teriam a oportunidade de ver na glória. Eu sempre falo, meu pai morreu, eu tinha 9 anos, né? E depois a minha mãe morreu, eu tinha 14. Mas acho que foi uma coisa assim, eu sempre comento com a minha esposa. Não tem como a gente não lembrar, né? Eu me lembro, mas assim, Deus sempre me ajudou a suportar isso. Não é que isso não afetou a minha como é que eu vou fazer? O meu entendimento, o meu sentimento, né? Às vezes eu me lembro, porém eu não tenho eu não sinto essa dor dessa perda, eu não sinto. Eu me lembro dela, né? Eu me lembro, principalmente assim, acho que nos domingos assim, talvez eu me lembro mais dela. Porque eu falo assim, vem uma lembrança de falar assim, porque os domingos normalmente acontece isso, né? Diretamente você escuta alguém falar isso, vamos fazer tal coisa domingo, domingo eu vou na casa da minha mãe, né? Mas assim, graças a Deus o Senhor me preparou, me ajudou nessa forma, assim, eu não tenho dor sobre isso, né? Mas é complicado. E quando a irmã Priscila falava, né, esse fato de nós olharmos para Deus ainda acima do luto, né? Aconteceu eu vi um pastor que dirige um campo, ele chama Paulo Lutero, eu acho. Ele é da Igreja Brasil para Cristo, em São Paulo. E um dia eu vi uma atitude dele que aquilo ali, nossa, aquilo me ficou gravado dentro de mim. Eu assisti um programa de outro pastor que é amigo dele, né? E aquele outro pastor, e aí a mãe dele havia morrido, do Paulo Lutero, né? E o programa do Paulo Lutero começava um pouco depois do programa desse outro pastor. E ali aquele outro pastor ligou para ele, César Cavalcante, ligou para ele para dar os sentimentos, né, para conversar com ele, mas assim, já na certeza do que ele não vai fazer o programa, né, porque a mãe dele morreu. E ele chegou a perguntar, e falou, não, eu vou fazer o programa. Talvez na certeza que a irmã Priscila falou, né, na certeza da salvação. Mas assim, ali ele entendeu que Deus estava acima de tudo, né. Ele ia fazer um programa talvez de 1 hora, mas ele ia voltar para o velório da mãe dele, né. Ele ia ter um tempo ali para velar a mãe.
Mas ali ele colocou Deus em primeiro lugar, né? Então ele enxergou Deus, olha, num momento tão difícil, aquilo ali ficou marcado dentro de mim. É a importância, né? A importância Na verdade, na hora lá, ele falou que ele ia fazer o programa de lá mesmo. do velório mesmo. Uhum. Era. Não que a gente. Não que eu não vá me comover diante. Ainda é uma coisa que dói, né? Que assim a gente pensa, mas você saber que a pessoa partiu para Cristo conforta. O Conforta. versículo de Paulo lá, né? Ele fala, né, que é lucro, né? Amém. Que horas que é, galera? Tá quase na hora? Já passou da hora. 9h12. Mas foi benção, né? E eu até tinha pedido para os irmãos para a gente deixar, porque o livro de Jó, quando nós vamos para o livro de Jó aqui, Primeiro que eu pensei, É. não vai já não. eu acho que se for só a gente falar Jó, já resume tudo isso aqui, todos os pontos que a gente tratou aqui, né? Porque em todas estas áreas, né, este homem acabou passando, né, por todas as áreas. Né? A história dele é completa, né? Completa. Porque quando eu lembrei aqui, né, que nem na espiritualidade, né, ele teve ali a sua fé testada, né? Porque o próprio Deus vai falar assim, não, viste, meu servo Jó? O próprio Deus ali liberou ali, né, para que o inimigo ali agisse, né, mediante ele, para que a fé dele fosse provada, né? Então, e ali, eu acho que aqui já começa tudo, né? Neste momento aqui a gente entende que ele não estava firmado, né, nas coisas, ele não estava firmado, que nem a gente já falou aqui, traz um sofrimento, uma perda, né, traz, né, mas ele não estava firmado nisso, E né? nada terreno, como o Guilherme falou, nada. Que a Nada Bíblia, chegou a abalar a fé dele. Nada chegou a abalar o que É ele tinha. difícil, né, a gente olhar e, pela perspectiva da vida dele, trazer pra gente. Poucos a Eu acho que é bem difícil, gente né? pede, né, pra ser como Jó, ser como Jó, né? mas assim, ser como Jó nas características, né? Eu acho Ninguém que a quer maioria- passar pelo que Jó Eu passou. acho que a maioria na hora do vento derrubar a casa já Não. Ser um homem que é aprovado diante de Deus, que Deus olha para o próprio Satanás e fala, tem visto o meu servo? A gente quer ter esse reconhecimento, né, espiritualmente, mas passar pelas provações é difícil suportar. porque ali ele teve que ir nas finanças, né? Já pensou? Você vê, nós já relatamos sobre isso aqui, né? De pessoas que não suportaram isso, né? Mas imagina só alguém chegar e falar, não, você perdeu, não é? Morreu tudo, caiu um raio, acabou E assim, Deus que positivamente, deu, né? Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor. Amém. Aleluia. A enfermidade, tudo, olha, eu acho que, por isso que eu falei assim, que seria até muito fácil nós trazer Jó, né? Jó, ele abrange tudo. Porque em todas as áreas que foi tratada, né? Você vê ali a sua própria mulher, que talvez seria essa pessoa que o Giliardo até falou assim, alguém ali no momento de dificuldade para chegar ali, pegar na sua mão, falou, não, irmão, vamos, levanta, né? Porque a mulher dele não tinha a mesma segurança mesma. em Deus que ele. Porque senão ela teria ficado junto com ele, né? Não. Mas ela, ó, esquece Deus aí. Olha o tanto de coisa que já aconteceu. né? Perdeu o que E você ainda tinha, está os nossos acontecendo, e ainda filhos. não acabou, né? Ainda está num processo. E ele fala, né, que ela, o que era bom de Deus, ela aceitou. E as coisas ruins, Eu acho que isso é uma coisa que pesa muito, né? No nosso, a gente refletindo sobre porque isso, assim, né? se a gente fala, né, eu falou sobre a dispensação do Senhor e o que o Senhor mandar. Então, o Senhor, ele tem controle das nossas vidas e pode vir tanto coisas boas
coisas ruins. Não mal, porque, né, mas coisas ruins. Um desemprego, uma doença. E tudo é permissão de Deus. Se a nossa vida tá nas mãos dele, tudo é permissão dele. Por isso que a gente tem que ser um barato lembrando. Porque se a sua fé depende de você ter uma vida boa, depende dos seus filhos estarem com saúde, depende da sua mulher estar sempre do seu lado, depende de todo mundo achar que você é uma pessoa boa, quando qualquer uma dessas coisas ruins, sua fé é ruim junto. Né? E o tempo difícil todo. também, né? É complicado. difícil. É complicado. E o tempo todo ele olhou para Deus, né? É. O tempo todo. Eu acho que isso é que nem a missionária Priscila falou. Muitos pedem para ser ele, mas é difícil, viu? Muito difícil. Muito difícil. A paciência. Uma vez eu tava conversando com meu pai, faz um tempo. Aí eu peguei e falei pra ele, pai, eu acho que Deus tá me provando. Ele olhou pra mim e falou, você acha que Deus tá... Olha, amiga, olha aqui, olha o nível de Jó que foi provado por Deus, tá se comparando a Jó. E o pior é que a gente vê muitas pessoas, né? Hoje em dia, alguma coisa de errado, a pessoa fala, não, é prova, Deus tá me provando. Mas não sabe o que é. E as pessoas não entendem o nível do que precisa pra Deus diretamente provar uma pessoa. Diretamente provar uma pessoa. Porque Deus olhar do céu, Deus de todas as pessoas que existem na terra, Deus olhar do céu e falar, pô, olha o Gilead ali, aquele ali eu vou provar ele, quero ver até onde ele vai. Tocar. E ainda dá permissão, né? Pra tocar na Com carne, certeza, né? tocar em tudo. Fala, pode matar filho, pode derrubar É o casa. que a gente, o que entra, né? O que o irmão falou, onde que tá firmado a nossa fé. Podia tocar em tudo, menos no coração, né? Que seria ali onde Deus estava morando, né? Olha que forte, hein? Amém. Glória a Deus. Eu acho que foi um assunto assim bem esclarecedor. Louvo a Deus por isso. Tenho certeza que foi muito edificante, não somente para nós aqui, né? Porque enquanto a gente está aqui sentado, né, a gente está aprendendo junto, né? Tá refletindo, né? Quantas vezes, às vezes a gente deixa de olhar e ver o propósito de Deus lá na frente. Né? Porque aqui, nas dores, nas perdas, nas lutas, às vezes a gente esquece de entender qual que é o propósito de Deus nisso tudo. E aqui a gente vê Deus do mesmo jeito que foi com José, né? Deus ali coloca ele como governador. Então, assim como eu sempre deixo no final, eu sempre deixo um tempo para uma consideração final, mediante a tudo do que a gente conversou, né? Eu sei que já foi aqui bem escoado, né? Foi grande o assunto que abrangeu muitas partes, né? Mas aí eu vou dar uma oportunidade para que vocês possam estar trazendo uma palavra final aí, uma consideração final de tudo aí. Giliard, a Priscila passou a palavra para o Giliard. Hoje eles estão amigos, né? Eles estão uma cortesia, né? Já está preparada aí, irmã Priscila? Vou ser bem breve. Tá, eu quero deixar para a meditação de todos o Salmo 37:5, que eu citei no começo, que vai dizer para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e tudo mais ele fará. Se a gente entrega a nossa vida, as nossas preocupações, tudo aquilo que pode, né, nos afastar em tempo da presença do Senhor, entregar para Ele, porque a palavra do Senhor diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus.
Não há nada que nos separe do amor de Deus. E se a gente entrega e confia no Senhor, Ele tudo faz. A nossa esperança tem que estar depositada no Senhor, a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor, a nossa fé tem que ser o Senhor. E a gente tem que se lembrar todos os dias que ainda que não haja cura para as enfermidades, ainda que não haja uma porta aberta, né, que continue o desemprego, ainda que o luto venha, ainda que venha o sofrimento, se a gente estiver firmado no caminho do Senhor, olhando para o Senhor, e o Senhor, Ele cuida, né? Ainda que tudo nessa terra venha se perder, a gente tendo no nosso coração que aí existe um lugar, né, que tem um céu preparado, um céu de glória, a gente consegue vencer todos os obstáculos. Não há circunstância, né? Não há nada que fique de pé diante da glória, bondade e misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Então, assim, ainda que pareça que nada vá fluir nessa terra, se a nossa confiança estiver depositada no Senhor e o nosso coração estiver almejando a glória do Senhor, nós podemos viver, né, e vencer os obstáculos. Amém? Amém. Em Efésios 1, 17. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui a gente vê que é muito importante a gente ter a fé, e um dos ensinamentos da fé é a gente ter a nossa visão. Nossa visão da fé é muito importante. A gente conseguir ver à frente das coisas que já estão acontecendo. Por exemplo, conseguir ver que mesmo que eu tenha perdido o meu emprego, Deus é o Deus que pode me dar outro emprego. Ou até mesmo por ter colocado essa perca do emprego para me dar uma empresa ou coisa melhor. Entendeu? Mesmo que alguém tenha morrido, mesmo sem ser a vontade de Deus, nós devemos continuar fazendo a nossa parte, assim como a Priscila disse, lembrar daqueles que não têm Deus no seu coração hoje, aqueles que não estão seguindo os passos do Evangelho, que vão morrer, às vezes, sem uma palavra, que acabam morrendo sem ter essa certeza da salvação, né? E a gente ter a visão de que nós somos as pessoas que têm que colocar essa visão nos olhares das pessoas, né? Colocar essa visão no sobrenatural, colocar a visão de que Deus é quem faz pelas nossas vidas, de que Deus é quem nos cuida, de que Deus é quem guia os nossos caminhos, seja para nós darmos uma cesta ou para nós recebermos uma cesta, é um exercício de fé, né? Tanto de nós irmos fazer algo que o Espírito Santo mandou, de nós sabemos receber algo que o Espírito Santo mandou, né? Que muitas vezes, por conta do orgulho, pessoas não recebem coisas que Deus providencia na vida dessas pessoas. Então é ter visão e fé que não é necessário sempre ter orgulho. Saber que ter temor é bom, mas que a gente tem que seguir a palavra do Senhor, a gente tem que fazer as coisas conforme Deus nos manda, né? E aqui eu comentei algumas coisas aqui de como a gente cultivar essa visão, né? Para a gente não perder. A gente vê que nos últimos tempos muitas pessoas têm perdido essa visão da fé, perdido essa visão de crer no sobrenatural, perdido a visão de acreditar de que é possível um futuro diferente, né? De que Deus guarda coisas melhores para a gente no futuro, né? Que é meditar sempre na palavra, estar em oração constantemente, sempre falando com o Senhor, né? E mais que isso, cultivar a gratidão, né? Nós sermos gratos por tudo o que nós temos, tudo o que Deus já nos deu, né? Não sermos reclamões. Às vezes tem pessoa que está numa casa, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que nem casa tem,
né? Tem pessoas que reclamam de uma goteira que tem na casa, mas tem gente que perdeu uma casa inteira por causa da chuva, né? Então a gente tem que lembrar desses momentos que muitas pessoas passam por coisas muito piores do que nós e mesmo assim elas agradecem a Deus. Tem um vídeo no Instagram de um pastor que tá chovendo, o vídeo tá chovendo e o telhado da casa dele caiu em cima da cama e ele tá com a família inteira na casa dele e eles estão louvando ao Senhor, eles estão agradecendo a Deus, né? E então a gente vê que tem pessoas que realmente levam essa visão da fé para outro nível e a gente tem que conseguir chegar nesse nível também. De ver que mesmo que um desastre natural se suceda, mesmo que a gente perca a nossa casa, não tenha o que comer no dia seguinte, mesmo que a nossa barriga doa de fome, a gente tem que ter certeza de que Deus ele pode trazer de volta tudo que a gente perdeu e colocar tudo aquilo que a gente não tinha, para que o nome dele seja glorificado, não nosso. Porque nós não podemos fazer nada, mas no momento em que nós colocamos Deus na nossa frente para fazer por nós, a nossa vida muda. Né? Queria passar mais um versículo? Eu queria deixar. Eu li ele hoje em Mateus 6, tá dentro do contexto, né, que o irmão tinha colocado. Vai dizer assim, Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal. Isso é uma coisa assim, que é um versículo, basta para cada dia o seu mal. O Senhor Jesus, ele está dizendo, né, eu estou em tudo. Se preocupe com o dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, porque eu estou fazendo planos para amanhã, se a minha vida está nas mãos do Senhor. Jesus, ele vai dizer aqui nesse capítulo que as ervas, né, no campo, os lírios no campo, eles estão vestidos, que os pássaros, eles não plantam, não semeiam, mas eles comem. Então, em tudo o Senhor cuida. Em tudo o Senhor, ele tem cuidado. Ele fala, não vos inquieteis, né? Deixa para cada dia o seu mal. Mas amanhã eu não sei como vai estar o meu coração diante do luto. Amanhã o Senhor já preparou. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir uma porta de emprego. O dia de amanhã o Senhor já preparou. Se vai ser mal, se vai ser bom, já está preparado pelo Senhor. Então o Senhor fala, não vos inquieteis. Buscai as coisas do céu, buscai o reino dos céus. Foi o que eu falei. Independente da situação aqui na terra, o nosso coração ele estando ligado ao céu, o desejo da glória está no nosso coração, já é o que nos basta. Mas quer acrescentar mais? Não, a gente vai ficar Glória, aleluia. Mas é bom, né? Vamos estar encerrando, pedir para a senhora Priscila fazer uma oração para nós encerrar. Pode ser assim mesmo. Pai amado, Jesus querido, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Te glorificamos, Senhor, pela Tua presença, meu Deus, manifesta em nosso meio, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que tem nos conduzido. Obrigada, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Pai, nós te pedimos nesta noite, meu Deus, para que a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia, possa ir ao encontro, Senhor, de todas as vidas, meu Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar, meu Deus, dos corações, Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, em todos os momentos, enxergar, Senhor, a Tua presença, enxergar, meu Deus, o Teu cuidado, Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, que o Senhor possa curar feridas, meu Deus, que o Senhor possa libertar, Senhor Jesus, curar, meu Deus, o Teu povo.
ontem e hoje, Ah, Senhor sempre, Jesus, que o Senhor possa Senhor. preparar Nós pessoas, sabemos meu que o Deus, Senhor pode para alcançar, levar, Senhor, as suas através boas desse celular, novas. Que o Senhor, Senhor possa, meu enviando Deus, cura preparar e pessoas, restauração, Senhor Senhor. Jesus, para falar do teu amor, meu Deus. Que o Senhor possa enviar pessoas, meu Deus, para prover na vida dos teus filhos, das suas filhas, Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa ouvir os corações. Que o Senhor possa, meu Deus, sondar as mentes nesse momento, Senhor, e que a tua bondade venha derramar, meu Deus, sobre cada vida, meu Deus, sobre cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Espírito Santo de Deus, que o teu bálsamo seja derramado, meu Deus, que a tua cura, Senhor, seja manifesta nos lares, ó Pai. Espírito Santo, fique conosco, Senhor, nos dê, meu Deus, prepare, Senhor, uma semana abençoada, um restante de semana abençoado, meu Deus, e que as pessoas que têm o desejo, Senhor, a vontade, meu Deus, de te conhecer, de aprofundar, Senhor, de mergulhar, Senhor, em tuas águas, que o Senhor possa, meu Deus, ir ao encontro neste momento, Senhor, tirando toda a dureza do coração. Espírito Santo, trabalha, meu Deus, no meio do teu povo. Abençoa, Senhor, guarda e livra, Senhor, protege de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, com a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez agradecer, muito obrigado, senhora Priscila. Que Deus continue abençoando, multiplicando as bênçãos sobre a vida de vocês, suas famílias e o ministério de vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos e até o próximo Como Entender, em nome de Jesus.